Voltando à questão da comunicação, assim, né? O quanto que existe essa tua parte, né, de comunicar, mas existe a coisa chegar em ti também, né? Quanto mais distante a gente está da ponta, mais a gente começa a ter alguns pontos que a gente não sabe muito bem a informação. Como é que você garante essa volta, assim, né? Como é que você capacita ou cria mecanismos para o time também, para a informação chegar em ti? E vou até adicionar mais um ponto, assim. Às vezes a gente até cria meios para acessar o time todo, principalmente o time da base, mas o receio do time em falar com alguém da liderança trava a mensagem não chega. Verdade. O que eu tenho construído ao longo da minha carreira, Farina, eu tento moldar a visão do que é o líder para um PM, para um TM, para a squad. Né? O líder, ele não tem que ser encarado como o chefe que vai, eventualmente, vai dar um feedback mais duro, por isso você vai ter receio de compartilhar alguma informação ou alguma dor mais sensível. Mas eu tenho tentado trabalhar com um time que o líder é um enabler das tuas entregas. E você precisa vê-lo dessa forma e usá-lo dessa forma. Né? Muitas vezes, a gente só sabe do problema quando ele já está dado e não tem mais o que fazer. Quando isso acontece, eu tento orientar o time no sentido... Agora, famoso ditado, a Inês é morta. Mas se você tivesse me acessado antes, sem o receio, talvez eu pudesse te ajudar. E o lance é eu, como líder, ajudar o time, não o contrário. Né? Porque os times que fazem as entregas de valor e a gente está na posição de liderança para ser um enabler. Então, eu tento manter os fóruns recorrentes, né, com o time para ter o espaço para acontecer, mas tento trabalhar também o mindset para as equipes entenderem que eu sou um facilitador para eles e um consultor. Porque no limite, um PM lá, ele tem lá um investimento da empresa de 3, 4, 5 milhões no ano que a empresa está investindo. E eu peço para os PMs refletirem assim, se você pegasse 3, 4, 5 milhões do teu patrimônio e fosse abrir uma startup, você se sentiria confortável em ser dono de todas as decisões, não consultar ninguém e colocar o teu asset em risco? Tanto é que muitas startups contratam consultores, contratam conselheiros por hora para ter esta visão diferente ou de alguém mais sênior. E a empresa, quando você está num contexto de uma empresa, principalmente empresas maiores, a empresa te dá isso. E o que eu tento exatamente passar essa mensagem. Utilize esse asset que a empresa te entrega para potencializar as tuas entregas, a tua carreira, e não o contrário. Porque quando você estabelece isso, eu acho que fica o win-win fica claro para todo mundo. Cara, eu adoro essa visão, assim, né? Você tem... eu converso com muitos PMs e falo assim, não tenho muita autonomia. Eu falo, cara, muitas vezes você tem um time de 3 a 5 milhões por ano, custa esse time, e a empresa te deu esse time, né? O que a empresa espera em troca? Né? Que esses 3 virem 6, virem 8, virem 10, virem 15, né? Pode ser que tenha um ano ali que você foi mal, esses 3 viraram 2, né? Fez apostas erradas, mas no geral, acho que poucos PMs têm essa visão. Né? Você acha que isso é uma coisa mais de fintech, assim, ou não? Em outras empresas deveria pensar assim também? Porque... Eu acho que em todas as empresas a gente tem espaço para pensar assim. Porque a fintech é mais direta, né? Assim, você está criando produtos financeiros, é mais fácil, eu acho que é um pouco mais fácil. Não tenho tantos anos de experiência em fintech quanto você, eu tive menos tempo, né? Mas acho que é um pouco menos complexo você fazer o cálculo de ROI de um time, de uma iniciativa, principalmente quanto mais perto do produto financeiro você tiver. Mais em plataforma, né, integrações, base, etc., é mais difícil. Mas ali na ponta, né? Fala, cara, você lançou isso aqui, foi usado dessa forma, a gente teve esse spread, etc., deu esse ROI, né? Mas você acha que é uma coisa
não precisa ser fintech para pensar dessa forma. Não. Principalmente este mindset de acessar teu líder como o teu consultor ali, ou teu conselheiro. Verdade. No limite, né? Eu acho que é aplicável a qualquer empresa. É uma mudança de paradigma, porque o chefe, durante décadas, talvez até centenas de anos, era o chefe. Né? Mandou... É a pessoa que demite, né, cara? Isso é uma força, é um poder muito grande. Assim, fala, pô, se eu errar muito, o Norberto vai me cortar, cara. Né? Então é melhor eu nem falar com ele, mas aí é que você vai errar, né? Exato. Né? Poxa, me dê a oportunidade de te ajudar. Sim, né? Verdade. Eu lembro, muito parecido com essa visão, né? Uma vez eu escutei uma história, não foi comigo que aconteceu, eu nem sei se é anedota de livro ou se é uma história real, assim, né? De uma pessoa, de um fundador que perguntou para um líder da empresa, falou assim, se você fosse começar uma empresa hoje, você levaria todo o seu time? Né? E aí o líder falou assim, não levaria. Ele falou, então, se você não levaria para sua empresa, por que você trouxe para a minha, né? Exato. E aí fica aquela coisa assim, tipo, nossa, acho drástico quando a gente pensa que são pessoas podem ser desenvolvidas, podem ser, claro, né? Às vezes a pessoa não está num momento bom, pode ser desenvolvida. Acho a história um pouco extremista, mas do ponto de vista de dinheiro, é exatamente isso. Se eu te desse 3 milhões, 5 milhões por ano, essas são as coisas que você ia construir? Você acredita mesmo nisso que você está fazendo? Aí a pessoa fala, não acredito. Então por que você está fazendo? Às vezes a resposta é assim, porque eu fui obrigado. Né? E às vezes, cara, muitas vezes... Às vezes é mesmo. Até como diretor, a gente toma top-down. E às vezes... Sim. Não tive muita voz, tive que fazer, é isso. Mas a gente tem mecanismos e experiência para conter danos, né? Exato. Então, às vezes você vai numa aposta e fala, eu não acredito muito nela, mas já sei quais são os riscos, vou conter os danos e vou segurar um pouco os riscos aqui. Mas essa visão de você estar trabalhando com as fichas, com o dinheiro da empresa, eu acho super bacana.